Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um assunto musical que influencia até na educação. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que terças e sextas-feiras saem vídeos novos aqui no canal. Dia 18 de junho, Paul McCartney fez 80 anos de idade. O ex-baixista da mega banda Beatles fez 80 anos de idade. Mas um fato me deixou muito estarrecido quando eu vi na Band News que cerca de 40% dos jovens brasileiros não conhecem ou nunca ouviram falar em Beatles. Olha que coisa absurda. 40% dos jovens brasileiros. Por que acontece isso? Acontece, no meu modo de entender, que os pais hoje em dia estão vivendo dentro de uma bolha smartphoneana que só querem saber de TikTok, só querem saber de reels no Instagram e mostrar vídeos idiotas, estúpidos para os seus filhos, ou então vive nesse núcleo e seus filhos estão fazendo aquilo que eles bem entendem, aquilo que eles descobrem e por si mesmos. Os pais não estão fazendo como os nossos pais faziam antigamente. Quantos pais vocês conhecem que mostram para eles: ó, meu filho, isso aqui é Mozart, isso aqui é Chopin, isso aqui é Gustav Mahler, isso aqui é Tchaikovsky? Eu não conheço nenhum pai que tenha mostrado para os filhos clássicos. Aliás, conheço pouquíssimos, raros. Quantos pais vocês conhecem que levam seus filhos para assistir a uma orquestra sinfônica, a um balé, uma peça teatral, musical? Não, mas levam seus filhos em shows de cantoras flopadas por aí, compradores de bonecos de cera, ou então que ficam curtindo suas próprias músicas para estourar em redes de streaming. Os valores estão mudados também. Mas os Beatles formam a banda mais influente da história da música. Eles são responsáveis pela criação de clipes musicais. Antigamente, os artistas tinham que gravar durante apresentações ou apresentações em programas de auditório. Então eles gravavam suas músicas naquele contexto. Os Beatles foram a primeira banda a gravar clipes musicais, a inserir encartes com as letras de suas músicas. Isso não existia antes dos Beatles. E os Beatles mostraram para que estavam vindo quando, no primeiro álbum, na primeira faixa, é um baterista que canta. Veja só, isso jamais tinha acontecido até então. Os Beatles foram formados na escola por Paul McCartney, John Lennon e George Harrison. O Ringo entrou bem mais tarde. Eles formaram um conjunto musical, eles não tinham experiência com música, claro, tinham 16, 17, 15 anos de idade. Vêm de Liverpool, que é uma cidade portuária, não de Londres, como aconteceu com os Rolling Stones, que tinham formação, que eram acadêmicos, universitários, aquela coisa toda. Mas os Beatles representavam, naquela época, em 1958, 1960, o povo que estava vindo de uma segunda guerra na qual a Inglaterra tinha sido absolutamente destruída. Então, a juventude precisava de algo para se libertar psicologicamente, do seu comportamento, da sua forma de pensar e agir naquele contexto de opressão. Nada mais interessante do que os Beatles aparecerem no momento certo ali e dentro desse conflito todo, principalmente da polarização entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria. Então os Beatles surgem neste momento muito tenso na Europa. E na educação, até hoje, as músicas dos Beatles, as letras, são utilizadas para a educação das crianças. As letras são utilizadas nas escolas e as músicas em conservatórios. E em Liverpool existe uma lei municipal
que assegura a história dos Beatles como uma disciplina obrigatória em sala de aula. E tamanha a importância dos Beatles. Letras como All Together Now, Getting Better, Bad Boy, Twist and Shout, que usa verbos de ação, Penny Lane, que faz um retrato de toda aquela história de Penny Lane, os verbos, Hello Goodbye, que utiliza palavras opostas, antônimos, sinônimos. Essas letras vêm para ilustrar e corroborar com o ensino que estava vindo da Segunda Guerra Mundial. Carência de livros didáticos e materiais do gênero contribuíram para a utilização dessas letras com qualidade. Claro que não iriam utilizar em sala de aula um material que não tivesse qualidade. E o método Waldorf, proposto por Steiner e Montessori, foram dois pilares muito importantes para essa educação. E aqui no Brasil? A gente vai usar a letra de quem aqui no Brasil? Por isso que 40% dos jovens brasileiros nunca ouviram falar em Beatles. Beatles influenciaram de uma forma incrível a música. E pessoas como Lemmy, baixista, ex-baixista do Motorhead, nunca escondeu a sua bitomania em adquirir tudo que fosse dos Beatles. Eu acho que a segunda coletânea maior, ele mesmo não sabia qual era a coletânea maior dele, de objetos da Segunda Guerra Mundial ou de Beatles. Eu assisti a um documentário, um dos documentários, diversos documentários sobre Motorhead, que é uma banda que eu gosto muito, e o Lemmy. Eu me lembro que aquele documentário, quem já assistiu vai se recordar. Ele está na casa dele, ele está fritando ovos, depois ele sai e vai a uma loja comprar mais objetos sobre os Beatles. E ele compra livros, ele compra discos, e ele fala mesmo que a vida dele mudou quando ele assistiu em Liverpool, no Cavern Club, a um show dos Beatles. E ali ele pôde saber o que ele queria fazer da vida dele, porque até então ele, que é de uma cidade muito próxima de Liverpool, uma cidade pequena muito próxima de Liverpool, as pessoas só tinham dois caminhos: ou trabalhar em fábrica ou virar criminosos. E ele não queria nenhum dos dois caminhos. Então ele descobre os Beatles assistindo a um show do Fab Four no Cavern Club, e ali ele decide ser músico. E claro, a história toda do Motorhead vem a se cristalizar. O próprio Ozzy Osbourne também sempre fala que uma das maiores tristezas dele é não ter tido a oportunidade de conhecer John Lennon. Mas ele conhece Paul McCartney, ele ficou muito emocionado quando conheceu Paul McCartney. E Ringo, George, e por aí vai. E ele também estava nessa mesma vertente. Eles são um pouquinho mais do norte da Inglaterra, a cidade de Aston. Eles também tinham essa mesma possibilidade na vida, ou trabalhar em fábrica ou virar criminosos. Claro que o Ozzy foi preso várias vezes, mas não era um criminoso, e não é um criminoso. Mas ele também fala em sua biografia que quem muda a vida deles são os Beatles. Então a influência no heavy metal e no hard rock dos Beatles é algo assim inimaginável. É uma banda que faz uma profusão que vai desde o blues, passando pelo soul, tem uma música também que, se você ouve a introdução, remete àquele jazz da década de 20. E os Beatles têm um progresso musical que vai desde do rock and roll
dos anos 50, aquela coisa inocente no seu primeiro álbum Please Please Me, até o Let It Be, que é lançado em 1970. Então, durante toda essa trajetória dos Beatles, a gente vê uma experimentação musical. Em cada álbum há uma surpresa que até então nunca existiu. E isso faz com que os Beatles sejam uma banda de referência a muitos e muitos e muitos artistas, bandas como Iron Maiden, Megadeth, o próprio Halloween. Eles, no início da carreira, eles foram para Hamburgo, na Alemanha, gravar. E Hamburgo é a cidade do Halloween. Então, a cultura de Hamburgo, a cultura musical de Hamburgo também tem muito da influência de Beatles ali naquela cidade. John Lennon, quando estava em Hamburgo, ele tem contato com o misticismo de Crowley, que é base para o doom metal, que é base para o heavy metal, que é base para o black metal. Essa questão do obscurantismo. Outra temática, além do obscurantismo, é a temática da paz mundial, que é utilizada, a questão da preservação da natureza, críticas ao sistema, a governos autoritários, totalitários, a corrupção, protestos contra guerras. Isso são tópicos muito presentes na obra dos Beatles. E a distopia também. A gente ouve Revolution 9, aquela música causa angústia. Entre as composições dos Beatles, eu considero a primeira música de heavy metal, Helter Skelter. Aquele ritmo agressivo, aquele vocal rasgado do Paul, as guitarras distorcidas. Cara, aquilo ali é o proto heavy metal acontecendo. Quando você ouve músicas como I Am The Walrus, a introdução é Black Sabbath. A introdução é Black Sabbath puro, aquela coisa angustiante, aquela coisa soturna. Quando você ouve também I Want You, She's So Heavy, também tem uma questão meio doom ali, até porque o Lennon está falando sobre o uso de heroína, por isso que She's So Heavy. Então ele está falando de toda essa angústia que ele estava passando, vivenciando com o uso da heroína. A música Girl também fala sobre o uso de maconha. Não é à toa que tem aquela chiadinha. Então esse aí é uma referência sem dúvida nenhuma ao uso da maconha, né? Come Together também é outra música que tem referências do Doom. Tomorrow Never Knows, com uma bateria muito frenética também do Ringo Starr, um grande baterista. Quando você ouve a blues, cara, dá uma questão muito estranha. E Lucy in the Sky também tem uma aura meio esquisita ali também, um ambiente meio esquisito. Don't Let Me Down também, quando eles tocam no telhado. São várias músicas que realmente os Beatles influenciaram as gerações. O próprio Jimi Hendrix, junto com os Beatles, tocaram em algumas apresentações. Day Tripper. E se você ouvir, tem um peso muito grande essa levada que os Beatles fizeram junto com o Jimi Hendrix. Então, tem um lado ingênuo dos Beatles, mas também tem um outro lado de totalmente influenciadores de toda uma geração que vem aportar agora no século XXI. Artistas de peso como Gene Simmons, do Kiss, o Ozzy, que eu já falei, nunca escondeu a sua idolatria pelos Beatles, né? Assim como o Lemmy também. A galera do Led Zeppelin, do Deep Purple, que faz um rock progressivo também, fisgado lá nos Beatles. O Metallica gravou também In My Life, Halloween gravou algumas músicas dos Beatles. O próprio Iron Maiden não esconde a sua influência musical. Zakk Wylde, que é guitarrista do Ozzy Osbourne e fundador do Black Label Society,
Cara, ele também diz, ele afirma ter uma coletânea assim de acervos dos Beatles, tanto de acervo bibliográfico como acervo fonográfico imenso. O Motley Crue gravou na década de 1980 Helter Skelter. Então você tem vários artistas como Ritchie Blackmore, Van Halen, o Slash, o Freddie Mercury, o Yngwie Malmsteen com aquele virtuosismo de Paganini também, não esconde a sua influência retirada lá dos Beatles, né? O Robbie Halford, vocalista do Judas Priest. Então você tem todo uma galera do heavy metal que realmente tem uma gratidão muito grande pelos Beatles em relação à sua influência e as suas ideias também temáticas para que eles pudessem escrever suas letras e composições também nessa vertente que era dos Beatles. Claro, a gente não tem como comparar a questão sonora dos anos 1960. Você vai pegar uma pessoa que não está atenta a essa questão da linearidade e falar assim, pô, mas isso aqui não é heavy metal, isso aqui não é doom metal, isso aqui não é... Isso aqui é rock and roll, isso aqui não é hard rock. Então, se a pessoa não estiver com o ouvido prestando atenção, o hard rock dos Beatles é muito semelhante ao do Steppenwolf, por exemplo, ou do Steppenwolf é muito parecido com o dos Beatles. Então, se você faz ali uma análise, você vai ver que existe uma coisa ligada à outra, sim, com certeza. Você não vai querer que o heavy metal agora do Amon Amarth seja exatamente o heavy metal dos Beatles. Os Beatles influenciam também no marketing e até hoje os Beatles são campeões de vendagens no mundo inteiro, cara. Os países que mais consomem Beatles são Inglaterra, não podia deixar de ser, Estados Unidos, Japão, porque eles fizeram alguns shows no Japão. Depois, num degrau mais abaixo, nós temos a Alemanha. Depois da Alemanha, a Austrália, que também é lugar onde eles tocaram, e o Canadá. São os 6 países que mais consomem Beatles. Num degrau abaixo, nós temos o Brasil. O Brasil também, apesar de esse distanciamento dessas gerações que não vêm apresentando os Beatles para seus filhos, mas apresentando cantores de uma qualidade que se pode duvidar. A gente vive a ditadura do sertanejo, a gente vive a ditadura do funk, a gente vive essas ditaduras que as pessoas não abrem os seus ouvidos para outros estilos musicais. Você vai em algum lugar é sertanejo, vai no outro é sertanejo, vai no outro é sertanejo, vai no outro sertanejo, sertanejo universitário, ninguém passou pela universidade ainda. Mas os Beatles vendem muito ainda. Desde discos, vejam bem, discos, a quantidade de pessoas que compram os discos dos Beatles. Ah, mas eu já tenho 3 Please Please, mas essa aqui é uma edição, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Ah, mas eu tenho 5 discos Help, mas essa é uma edição, essa é outra, essa aqui é comemorativa disso, é comemorativa daquilo. As pessoas compram, consomem. As plataformas de streaming vendem Beatles, que é uma coisa assim, estratosférica. Roupas para crianças, com fraldas, mamadeiras, perucas, cadernos, mochilas, instrumentos musicais, camisas oficiais, tudo oficial. Bonecos, videogames, souvenirs, livros, documentários. Agora mesmo foi lançado um livro chamado Get Back. Recentemente foi lançado esse livro e vende. Produtos licenciados vendem assim aos montes. O Cirque du Soleil, em 2006, lançou uma apresentação chamada Love, em homenagem aos Beatles. A indústria dos videogames lançou também um jogo chamado Beatles Rock Band, que é uma febre entre os jovens estrangeiros. Eu não sei aqui no Brasil como é que o nível de demanda desse jogo nas plataformas de PlayStation 3 e o Xbox 360. É a primeira banda também a fazer filmes e desenhos animados. O próprio Yellow Submarine é um desenho animado.
uma indústria muito famosa de desenhos animados, fez desenhos animados dos Beatles na década de 60. E esses desenhos são vendidos nos Estados Unidos em boxes, para vocês terem uma ideia. O faturamento dos Beatles em 2021 beirou a quase 100 milhões de libras. Dava para o Arsenal comprar 2 Gabriel Jesus. E esse valor corresponde à vendagem no mundo inteiro de produtos licenciados dos Beatles. É uma coisa assim que é inimaginável, e realmente a Beatlemania, iniciada na década de 1960, ainda está com o coração batendo. Ainda está com o coração batendo. É algo fenomenal. Fenomenal. E Paul McCartney passou o último dia 18 fazendo uma excursão nos Estados Unidos. E enquanto isso, nas escolas da Inglaterra, várias letras são utilizadas na educação, nas escolas, a alfabetização das crianças, e a vida vai seguindo, and the life goes on. É isso aí então, meus amigos. Não deixe de mostrar para os seus filhos Beatles, não deixe de fazer seus filhos conhecerem Beatles. Esse é um legado que vocês podem deixar para eles. Um grande abraço para vocês, valeu!